Aqui em Gênesis 41, a partir do verso 37, nós temos um fragmento dessa linda história. Quem achou diz amém. O Data Show você pode acompanhar também, diz assim o verso 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E tinha José 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. E durante 7 anos de fartura, a terra teve uma grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Os 3 últimos versículos eu queria que você prestasse bastante atenção. Verso 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Repita comigo: Manassés. 1, 2, 3. Dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim. Diga comigo: Efraim. 1, 2, 3. Dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém. Até aqui. E eu queria que pela última vez você repetisse comigo no 3 a seguinte frase: superar é possível. 1, 2, 3. Superar é possível. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Superação. Deus te capacita a avançar. Eu não sou tão velho, os cabelos já estão começando a cair, as entradas estão aumentando, mas nesses 40 anos de vida eu já consegui perceber algumas verdades. Uma grande verdade que eu percebi na convivência com pessoas é: em Deus não existe situação tão caótica que não possa haver superação. Deus muda qualquer situação. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava numa loja de roupas de noiva, um ateliê de noivas. E eu me peguei com lágrimas nos olhos chorando. Ué, pastor, emocionado com vestidos de noiva? Emocionados com a história. Eu estava do outro lado do mundo. Eu estava lá no Nepal, dentro de um ateliê, olhando os vestidos e as lágrimas caindo dos meus olhos. Por quê? Aquele ateliê havia sido construído por uma das meninas do projeto Menina dos Olhos de Deus. Projeto que você sabe, essa igreja ajuda a manter mais de 20 anos esse projeto. Tira meninas da escravidão sexual, cura a alma delas, cura o coração, ensina habilidades e projeta para a vida. Aquela menina que entrou desesperada naquele lugar quando ainda era criança,
Passou-se mais de 18 anos e ela estava voando. Não apenas curada, era uma mulher casada e agora empreendedora. Fazia vestidos de noiva, sabe para quê? Para facilitar também o casamento das outras meninas que estavam sendo restauradas nesse projeto. É maravilhoso quando a gente para pensar o que Deus pode fazer na alma de alguém, quando essa pessoa escolhe também viver os projetos de Deus. Nós estamos diante da vida de José. E eu creio que a maioria das pessoas aqui conhece a vida de José. Eu quero fazer uma breve recapitulação desse personagem que todos nós nos identificamos com ele. Para mim, é um dos meus favoritos dos personagens da Bíblia. Ele tem uma história linda desde o início, porque ele é fruto de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos, ela ora a Deus, e José, ele é a resposta dos céus para Jacó e para Raquel. O tempo vai passando. Por ser o filho da velhice de Jacó e da mulher que ele amava, o primeiro filho da mulher que ele amava, Jacó começa a tratar ele com certas regalias, você sabe, e dá um presente diferente dos irmãos, uma capa colorida. Os irmãos começam a ficar com ciúme, inveja de José, e as coisas começam também a se tornar difíceis para aquele jovem sonhador. Porque ele começa a receber sonhos de Deus, ele revela para os seus irmãos os sonhos eram que os feixes dos irmãos se prostravam sobre ele. O sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. Então, ele, com sonhos de governo, intensifica a inveja dos irmãos que começam a perseguir. Você sabe que os irmãos o traem, os irmãos o vendem para o Egito, ele se torna escravo no Egito, e é isso mesmo que você precisa entender. O sonhador, que sonha os sonhos de Deus, passa por adversidades. José é levado para o Egito, escravo no Egito, lá ele faz tudo o que pode para se sair melhor, sair bem. Deus está com ele. Ele é promovido um pouquinho de escravo para ser governador na casa, né, do Potifar, o mordomo da casa do chefe ali dos soldados. Mas depois de um tempo, a esposa desse camarada se encanta por José, ele foge dela, não quer trair a confiança de Deus nem de Potifar, e José acaba indo para a cadeia. Isso mesmo, o sonhador que recebeu os sonhos de Deus está na cadeia do Egito. E lá, ele ainda passa algum tempo esquecido por um amigo que ele tinha ajudado interpretando um sonho. Esse é José. O texto que nós lemos parece tudo muito lindo, porque aqui no texto que nós lemos já se passaram 13 anos de sofrimento. Eu disse 13 anos de sofrimento. Pergunta para quem está do seu lado, há quanto tempo essa dor vem te incomodando? Será que é mais que 13 anos? 13 anos de lágrimas, 13 anos de aflição, 13 anos sofrendo, 13 anos. Porém, o Deus que dá sonhos, ele cumpre as suas promessas e cumpre nos detalhes. O mistério sobre esse jovem é de sonhos. Ele tem sonhos, ele interpreta sonhos, e a notícia chega ao faraó, que também recebe sonhos de Deus. Os sonhos incomodam o grande imperador do Egito, que manda chamar algum intérprete de sonho. E quando não se encontra nenhum em todo o império do Egito, o camarada que era amigo de José, o copeiro, se lembra, lá na cadeia teve um jovem hebreu, que ele interpretou o sonho quando me afligia. Chamem José. José, ele chega e interpreta os sonhos, ele inclusive propõe uma solução, e o faraó diz assim: não existe ninguém neste império comparado a você, você é o homem mais sábio, será o governador de todo o Egito. E ali nós lemos o que aconteceu. José agora está numa situação favorável depois de 13 anos de sofrimento. Anel no dedo, o anel
do faraó, o anel selo, ou seja, ele tem autoridade. Ele anda na segunda carruagem mais importante, os arautos gritando: honre esse homem, ele governa o Egito. Ele percorre o Egito, construindo celeiros, armazenando, porque ele sabe que tem 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de muita miséria, tem que guardar mantimento para enfrentar a dificuldade, e nesse período chega então as bênçãos dos filhos. E por isso eu pedi para vocês repetirem esses nomes: Manassés e Efraim. Esses nomes são chaves para a nossa vida hoje, em 2025. Chave para que nós também venhamos viver na nossa vida superação. Porque assim como José, Deus também vai nos capacitar a superar e a avançar. Você crê nisso? Amém? Vamos lá, verso 51. José deu o nome ao primeiro filho de Manassés e ele disse: Deus me fez esquecer. Será que José ficou com amnésia? Sim ou não? Será que José, de fato, literalmente, ele esqueceu que foi traído, ele esqueceu que foi caluniado, ele esqueceu que foi abandonado na cadeia? Será que isso aconteceu? Não. Essa expressão aqui que José está usando, nos lábios dele, Deus me fez esquecer, é Deus me fez superar. Deus me fez vencer a dor, vencer a amargura, vencer o ódio que eu tinha dos meus irmãos, e ele é bem específico em dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José, ele não está defendendo uma amnésia, até porque lá na frente ele vai se lembrar com os irmãos da situação que aconteceu lá atrás. Ele está dizendo assim: a minha alma está limpa, porque em Deus eu aprendi a ressignificar a dor que me afligia, a dor que me angustiava, a dor que me enclausurava. Ou seja, ele venceu o ressentimento. Você já parou para pensar nessa palavra ressentimento? É sentir novamente. E tem pessoas nos nossos dias, com tanto avanço da psicologia, que continua ainda sendo pessoas ressentidas. Ela foi traída, ela foi humilhada, ela foi caluniada, ela foi esquecida, e de vez em quando ela está se lembrando daquilo que aconteceu, e aquilo fere a sua alma, aquilo drena a sua energia, aquilo compromete os sonhos, aquilo a impede de avançar, porque ela vive presa no ressentimento. Todo dia ela acorda, e a primeira coisa que ela faz, ressentir a dor da traição, ressentir a dor da amargura, ressentir a dor daquilo que aconteceu lá atrás, e o bico daí cresce. Não sorri para ninguém. Gospe marimbondo em todo mundo. Por quê? Ela vive ressentindo aquela dor. E a dor machuca. A dor, ela nos sufoca. A dor nos faz reagir também com uma proporção de raiva. José, ele recebeu um presente de Deus. Ele tinha nos braços seu filho, e ele disse: Manassés, Deus me fez esquecer. Escute isso, e preste muita atenção no que eu vou te dizer. José, nesse momento aqui, como eu disse, anel de poder no dedo, sentado numa cadeira cobiçada por todos naquele lugar. Dinheiro não lhe faltava nesse momento, mas ele sabe, a prosperidade exterior não determina o meu sucesso. Eu preciso de uma alma leve. Eu preciso de uma alma curada e sarada, para então poder usar os recursos que foram confiados a mim, para glorificar o meu Deus e cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Você me entende? Diz amém. Eu venho aqui como profeta de Deus te lembrar. O mesmo Deus de José é o Deus que continua atuando nas nossas vidas em 2025.
E eu quero convocar você, chamar a sua atenção, para você abrir os seus olhos muito além dos olhos naturais, para enxergar o que Deus tem te entregado, que também te possibilita, te capacita a esquecer as dores da sua alma. Eu estou aqui afirmando que quando você caminha em obediência ao Senhor, Deus vai te dar um Manassés. E não estou falando literalmente, não estou falando que você vai ter um novo filho e vai colocar o nome de Manassés, mas Deus te dará meios, pessoas às vezes, situações, novos sonhos, para que você possa de fato concentrar ali o seu foco, viver aquela nova alegria, e isso vai te capacitando a superar as dores do passado. Se você me entende, diga amém. Esteja atento ao que Deus está te dando, para que o povo que Deus tirou de Israel pudesse superar que Deus tirou do Egito, o povo de Israel, para que eles pudessem superar as dores do Egito. Deus estava dando a eles provisão, proteção, e o mais importante, Deus estava dando àquele povo que era escravo no Egito uma terra prometida. Mas eles não se abriram para o presente de Deus. 40 anos se passam de peregrinação no deserto e os adultos daquela geração morrem justamente pelo fato de vez deles agarrarem a oportunidade, agradecerem a Deus pelo presente de estar indo em conquista a uma nova terra que mana leite e mel, eles usam os lábios e as forças para murmurar, reclamar e blasfemar contra Deus. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver aquele povo chamado fariseus, um grupo que nasce lá no outro cativeiro da Babilônia, muitos anos depois, um grupo de avivamento que queria obedecer ao Senhor, mas eles vão construindo regras e regras e regras, e quando o próprio Deus se encarna, quando Jesus está entre eles, eles não querem receber o novo de Deus. Pelo contrário, eles estão tão presos em regras que eles não conseguem enxergar o privilégio que eles têm. Perseguem Jesus, crucificam Jesus, matam Jesus, sendo que o próprio Jesus já tinha falado: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ambos vão se perder. Ou seja, o que é isso, pastor Ediel? Odre era uma espécie de um recipiente de couro para armazenar líquido. Era feito de couro de animal. Aquilo não podia ser velho, porque se o vinho novo entrasse num odre velho, no processo de fermentação racharia o couro. O vinho se perderia, o odre também. Mas se o odre é novo, tem flexibilidade. À medida que o vinho vai se fermentando, vai expandindo junto o odre. Jesus estava querendo dizer de uma mentalidade: se você ficar presa a mentalidades velhas, você jamais conseguirá compreender o novo que Deus tem para a sua vida. Portanto, que nós possamos estar com o coração aberto para o que Deus deseja fazer, assim como José, receber um Manassés. É Deus nos capacitando a ressignificar nossas dores. É Deus nos capacitando a superar as amarguras que a vida nos causou. Amém? Amém? Amém. Supere então essa raiva que você tem daquilo que fizeram com você no passado. Chegou o momento de você superar as suas dores. E, por favor, entre num processo de autoconhecimento, para que você realmente saiba na sua alma aonde dói. Pastor, eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de falar nesse nome, eu nem gosto de entrar nesse assunto. Opa! Parece que a ferida está aberta ainda nessa alma, não cicatrizou, não superou, não venceu. É preciso observar. Pastor, o senhor não conhece a família aonde eu fui criado.
Eu sempre gosto de entrar no assunto de família, por quê? Justamente como pastor e psicólogo, o gabinete pastoral aqui, o tanto atendimento que eu faço, grande parte dos assuntos, a maioria eu posso afirmar, é sobre família. Porque no ambiente familiar, é o ambiente onde nós estamos mais expostos, onde nós somos quem realmente somos, e a gente abre a nossa alma na família. E se espera que realmente seja assim. Porém, ao eu expor a minha alma, eu também estou exposto às feridas, a palavras, a desentendimento. E a maior ferida nas almas das maioria das pessoas que eu já atendi veio justamente do núcleo familiar. Mas também a cura, a restauração passa por ali. Chegou o momento de você liberar perdão para esse pai, para essa mãe, para esse tio, para essa tia, para esse avô, para esse primo, para esse parente. Chegou o momento de você, e vamos usar o início do ano para dar esse restart, de você superar essa dor. Até porque, enquanto você nutrir essa dor, você não vai passar para um outro nível, você não vai passar por uma outra fase. Enquanto você não liberar perdão, enquanto não tirar os venenos da sua alma, isso não vai acontecer. Vocês estão me entendendo, amém? Vocês estão me olhando com uma cara assim. Eu sei que Deus está falando. Mas eu quero afirmar também, Deus tem os Manassés para nos abençoar. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê a tristeza de uma Ana sendo humilhada por Penina, mas o Samuel dela chega no tempo certo. A gente vê uma Noemi amargurada e ela dizendo, me chame de Mara, porque Deus está contra mim, mas o mesmo Deus que ela disse que estava contra ela, era o Deus que lhe dá uma nora abençoada. Ruth é um Manassés na vida de Noemi. A gente vê um Zaqueu, lá no Novo Testamento. Ele recebe na sua casa o próprio Jesus e restaura a alma, enchendo o coração daquilo que o dinheiro que ele buscou a vida inteira não podia fazer. Então nós precisamos ter essa certeza. O encontro com a graça de Deus nos capacita a superar qualquer dor. Que o Manassés de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua história. Eu quero declarar bênção sobre você e a sua descendência. Mas esteja aberto para essa cura que vem dos céus. Até porque, se você não permitir que a cura aconteça na sua alma, há uma grande probabilidade de você reproduzir o mal que te fizeram na vida de uma outra pessoa. Então receba esse Manassés. Deus te presenteia com métodos que te capacitarão a superar qualquer dor. Amém? Fala para quem está do seu lado, se desprenda do que te impede de avançar. Aleluia! O verso 52, ao segundo filho chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim. Sabe o que significa Efraim? Se Manassés significa Deus me fez superar, Deus me fez esquecer as aflições, Efraim significa frutificação dupla, ou duplamente frutífero. Deixa eu perguntar aqui para você, quem eu disse que nasceu primeiro? Efraim ou Manassés? Quem nasceu primeiro? A lógica e a sequência dos nascimentos dos filhos de José mostra também a lógica que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos muita frutificação. Nós queremos muito essa afirmação, porque essa afirmação é capa de livros, prosperidade. Nossa, tem 3.000 coach agora fazendo live na internet, lá falando o tempo inteiro dessa palavra, prosperidade, 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 todos querem. Porém, poucos param para pensar que a prosperidade não é o primeiro passo. Desejar a prosperidade não deve ser o foco.
A prosperidade, o Efraim, vem depois do Manassés. Quando a minha alma está curada dos traumas, quando eu me libertei dos venenos que drenavam a minha energia, então eu encontro capacidade para sim prosperar. Você me entende, amém? Glória a Deus. É justamente quando eu supero as dores que me amarravam, quando eu supero as dores que me escravizavam, quando eu supero as dores que limitavam a minha visão, e eu tiro aquela venda, eu começo a enxergar realmente outras possibilidades, então eu estou capacitado e abençoado e liberado no mundo espiritual por Deus para assim prosperar. Enquanto não chegar Manassés na minha vida, eu não desfrutarei do Efraim. Glória a Deus por isso. Amém? Até porque, escute isso, até porque, se eu inverter isso, ou tentar